Amigas e amigos, esta decisão do juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, de aceitar esta denúncia contra o ex-presidente Lula, é mais uma afronta ao Estado Democrático de Direito, à Constituição, né? É a vilania substituindo a moralidade, a ética, o respeito, enfim, à institucionalidade democrática do país. Esse juiz é bem conhecido, é um dos braços aí da Operação Lava Jato, os capatazes que eu comentei aqui no vídeo passado, né, tem os dois, tinham, né, os dois principais, um já caiu fora, que foi o Rodrigo Janot, agora ficou o outro lá, né, o capo da Operação Lava Jato, que é o Sérgio Moro. Ele tem os seus braços, né, tem também esse Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro, né, e esse magistrado de Brasília é bem conhecido aí, né, quem estuda um pouco, né, como funciona os meandros do Poder Judiciário, todo corrompido, né, todo cheio de arbitrariedades, de casos e mais casos aí envolvendo abuso de autoridade, envolvendo, enfim, tudo que eu já comentei aqui muito sobre isso em resumo. Ele tem um blog pessoal, esse Valisney, né, na internet, ele fala lá dos seus gostos pessoais, né, de poesia, de fotografia, é um pavão, né? E publica lá seus, entre aspas, pensamentos, suas palestras, seus discursos, né? Ele ficou também conhecido aí naquele caso em que ele autorizou a Polícia Federal a invadir o Senado, quando o Renan Calheiros ainda era o presidente do Senado, que o Renan Calheiros chamou ele de juizeco. Aí a Carmen Lúcia saiu em defesa da corporação, né? É isso, né? Eles se acobertam, os manifestos deles aí que eu tenho falado aqui reiteradamente, né? Depois foi lá o relator na época, né, o relator da Operação Lava Jato, Teori Zavascki, né, que decidiu que a vara de Valisney não tem competência para cuidar do caso. Ele mandou prender, né, policiais lá que tem status da Polícia Federal, né, a polícia lá do Senado, né, dizendo que eles estavam obstruindo a Operação Lava Jato. Eu tenho falado aqui da certeza da impunidade, eles fazem o que bem fazem, não acontece absolutamente nada com esse tipo de gente, né? A mesma coisa com o Marcelo Bretas, né? E um detalhe que chama atenção também é o envolvimento aí desses falsos evangélicos, né, com essas facções organizadas. Lá no Morro do Rio de Janeiro está cheio disso. E agora, o que tem de falso evangélico, é bom que se diga isso, falso, né, envolvido nessa facção aí, das facções da Lava Jato, também não é brincadeira, né? O crime organizado, podemos chamar assim, né, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista da democracia, do Estado Democrático de Direito, é uma facção criminosa, porque ela afronta tudo isso, afronta o Estado Democrático de Direito. E agora virou moda, né? Quer dizer, agora todo mundo recorre, porque é isso, eles insuflaram essas seitas, né, fundamentalistas, falsos evangélicos aí, né? Essa história que eles pregam a salvação com uma mão, com a outra eles metem a mão na carteira do povo. O Henrique Meirelles também caiu nessa aí, tem aí um caso de um vídeo que vazou na semana passada, e que ele manda uma mensagem para evangélicos cariocas. Olha aí, né? O vídeo tem 1 minuto e meio, filmagem amadora, né? E ele fala lá com a Bíblia na mão, né, ele falou textualmente isso: me sinto à vontade para conversar com vocês porque temos os mesmos valores da lei de Deus e dos homens visando crescer e colaborar com o país, portanto preciso da oração de todos. Aí no fim do vídeo ele fala embaixo de umas árvores floridas e tal, né, que ele aparecem textos, né, dizendo vamos ajudar o Brasil, e outubro, mês da oração pela economia. Enquanto isso, o que a gente vê é a economia caindo aos pedaços. Tem aí o caso, o Estadão saiu com uma matéria hoje interessante, que o Tesouro Nacional está pressionando o BNDES a devolver 180 bilhões de reais. É aquela história, né, meter a mão no orçamento público, no dinheiro público, para cair na farra financeira. Agora o BNDES está dizendo aqui, tem uma declaração de um diretor do BNDES, né, o diretor de Crédito, Planejamento e Pesquisa, o Carlos da Costa, que ele diz o seguinte: e aí, nós vamos financiar a economia como? Né, tem muito a ver com essa guerra de facções que eu falei aqui, o setor industrial interessado nisso, quer dizer, eles vão saquear o BNDES, né, essa que é a questão. E aí dizem que, né, fazem toda essa campanha de corrupção no BNDES, etc., essa coisa que a gente conhece toda aí, né. Aí, lógico que entra sempre aí o esteio do golpe, né, que é a mídia, começam a apresentar números robustos, né, isso
usual deles, as manipulações, emprego, inflação baixa, não sei o quê, a qualidade do emprego, né, como que o nível de emprego, né, como ele é manipulado, sobe um pouco, cai um montão, depois sobe um pouco, eles dão destaque para o que sobe e omite o que caiu, né. Isso vem da ditadura militar. A ditadura militar fez muito isso, né, e também a era neoliberal é a prática da direita, porque é isso, se o povo soubesse da verdade, a história seria bem diferente. Eles não têm como dizer a verdade para o povo. A mídia tem esse papel fundamental, eu tenho falado isso aqui reiteradamente. A questão é como a gente pode furar esse bloqueio da mídia. Eu insisto que esse é um grande desafio para a gente, né, para os democratas, os patriotas, né, os progressistas, o povo, em resumo. Né, o desafio é esse aí, furar essa ditadura midiática, né, esse totalitarismo, esse fascismo. Enquanto isso, a turma, aí não é à toa que a turma do Poder Judiciário age desse jeito, esses setores corrompidos, né? A certeza da impunidade, que eles reinam absoluto. Né? Tem um caso aí, por exemplo, do Sérgio Moro, né? Esse é o chefe de tudo isso aí, né? É o Demiurgo, né? Dessa turma toda aí, que está aí no painel da Folha de hoje, que ele disse que ele mandou, né? Ele contrariou o parecer do Ministério Público Federal e mandou que o Rodrigo Tacla Duran, aquele que denunciou o caso lá da Roda, do esposa do Sérgio Moro, né? Que o Sérgio Moro usa, sempre vou falar disso aqui, o Sérgio Moro usa ela lá no seu perfil no Facebook, né? Diz que ele foi citado e tem que prestar depoimento. Uma atitude de represália, olha bem, quem é a figura? Eu falo aqui, tem gente que não acredita. Aí, ó, uma comprovação. Né? E é isso, né? Eles vão se protegendo, um protegendo o outro. E a mídia tem um papel muito importante nisso. Eu tenho falado aqui das entrevistonas nos jornalões, está aí, hoje de novo. Né? Tem dois casos aqui. O primeiro, na Folha, que é um tal de Roberto Livianu, né, que é promotor da justiça, e diz que tem o presidente do Instituto não aceita a corrupção. É isso aí, né? Corrupção. Eles vivem disso, né? Elogiando o Moro, dizendo que o Lula, né, foi lá naquele depoimento dizendo que o Lula tentou enfrentar o Sérgio Moro e tal. Diz aqui, mas a causa não é boa. Daquilo que o Sérgio Moro fez no final lá do depoimento. Se a gente for levar esse debate adiante, não vai ser bom para o senhor. O Moro disse para o Lula. Eu já ouvi isso de um indivíduo. Uma das coisas mais asquerosas que alguém pode ouvir na vida. Se a gente continuar aqui, não vai ficar bom para você. O que a gente tem que fazer é dar as costas para esse tipo de gente. Não merece um pingo de consideração. E está aqui, eles se protegendo. O Instituto não aceita corrupção. Quem são eles para falar em corrupção? A questão toda é isso, né? Que eles fizeram aí do combate à corrupção um negócio. Como fazem as seitas fundamentalistas e falsos evangélicos, um meio de vida. Tem aí no perfil do Deltan Dallagnol, eu acabei de ver agora, né, ele pôs lá que o Conselho Nacional do Ministério Público lançou uma campanha para mobilizar a sociedade no combate à corrupção, né, e vai pela aí afora, diz que é uma campanha, uma iniciativa da Estratégia Nacional de Corrupção. O nome, chama aqui, a campanha tem o nome, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, ENCLA, tem até sigla, que reúne mais de 70 órgãos e entidades em funcionamento no país. Eu cansei de falar que os manifestos que eles publicam se acobertando, né, se acompliciando, não tem nenhum manifesto defendendo a democracia, o Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e etc. É isso, porque essa turma do Ministério Público, principalmente, com a Lava Jato, né, eles se imaginam absolutos, donos do poder absoluto. Né? Ninguém encontraria eles. Né? Eles acham que que estão legitimados como verdadeiros combatentes em nome do povo, vive falando em nome do povo. O povo não elegeu eles, não delegou isso para eles, tampouco a Constituição. Né? E aí eles se imaginam que compete a eles expurgar os males da sociedade brasileira. Lógico que ninguém acredita nisso. Eles falam isso, eu estou dizendo que tem bom senso. Lógico que eles enganam muito incautos, aí, principalmente com a mídia. Né? Que é isso, né? No Estado democrático de direito, um poder não pode existir sem controle. Não pode ter poder absoluto. A Constituição é explícita nessa questão. Né, no estabelecimento desses parâmetros, não confere ao Ministério Público esse poder que eles dizem que tem, né, de forma completamente
como se existisse uma hierarquia funcional e eles estivessem no vértice dessa hierarquia funcional. Aquilo que eu falei no vídeo passado, a dinâmica política se deslocou integralmente do eixo da institucionalidade democrática para a mão da mídia e, consequentemente, desses grupelhos corrompidos aí que vão se formando basicamente em torno da Operação Lava Jato, né? Aí o resumo de tudo é isso, né? Quer dizer, a atividade principal da Operação Lava Jato, que eu falei aqui, né? Falei da guerra de facções, como eles se pegam, como eles se... Eu quero que eles se matem, na verdade. Mas, enquanto eles não se matam, né, mutuamente, e também não são bestas, não sabem sobreviver, aí as facções organizadas são assim, né? Sobrevivem. Né? Mas enquanto as coisas não vão ficando mais claras para o conjunto da sociedade, cabe a gente ir destrinchando tudo isso, né? Essa questão do Lula, por exemplo, que roubou. Como alguém pode ter roubado, né, um triplex, um sítio, né, um apartamento, um terreno e não tem escritura, não tem movimentação financeira, não tem um extrato, não tem absolutamente nada, né? Tem 73 testemunhas negando a acusação do Ministério Público Federal, dessa turma aí dos boquirrotos da Força Tarefa da Operação Lava Jato, e, no entanto, vai lá o juiz e dá uma sentença condenando ele. É isso, né? Baseado nas tais delações de dupla face. Eles, o Léo Pinheiro, Antônio Palocci, Renato Duque, têm falado isso aqui muito. Quer dizer, vão lá dar um depoimento e falam, não, vocês não entenderam nada, vocês não entenderam a palavra-chave, é Lula. Aí quando fala Lula, aí sim, aí ó, prova, tá aqui, aí sai a mídia, a manchete, o escândalo, o escambau. Né, e sai a condenação. É isso, né? Repito, virou um negócio, né? Meio de ganhar dinheiro, de ganhar projeção, ganhar mídia, né? Dane-se a moralidade, a ética, a Constituição, a civilização, o povo, o país, né? Esses capatazes da Operação Lava Jato fazem exatamente isso. Agora que saiu essa pesquisa aí com o Lula mais uma vez liderando em todos os cenários, né? Certamente a coisa vai cada vez mais ficar feia para o lado dele, para o lado do Lula. A gente tem que ter essa consciência. Isso que eu falei aqui, não é a hora de abandonar o PT, o Lula, porque não se trata do PT, não se trata do Lula, se trata de uma ideia. Na medida em que o Lula capitaliza esse sentimento do povo que olha para os horizontes e só vê tragédias à frente, se apega ao Lula, claro, então eles têm que destruir o Lula. A essência dessa indecência desse juiz lá de Brasília é exatamente essa. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.